pelas ofertas, dízimos que são depositados aqui e chegam a todos os cantos do mundo, do Brasil, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Que essa igreja possa continuar sendo fiel, transparente na maneira de administrar os recursos que chegam aqui, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, liderança para administrar e fazer esses recursos multiplicarem ainda mais. Deus, também muito obrigado por essas crianças aqui. Obrigado também pela celebração que elas vão ter na linguagem delas. E Deus, que o Senhor multiplique aquilo que elas recebam. Que o Senhor faça com que o coração, a mente delas entenda, compreenda a mensagem da cruz o quanto antes possível. Te pedimos isso, Senhor. As protege, guarde-as, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Falar com o pastor que tem pessoas aqui na imagem que já completou um cofrinho e vai pegar outro, tá? Glória a Deus. Irmãos, é um prazer muito grande ter a Márcia conosco aqui. A Márcia é missionária da Junta de Missões Nacionais para assunto de estratégia missionária. É um prazer, ela tem uma agenda muito ocupada, mas hoje tirou o dia para estar conosco, não foi, Márcio? Tirou o dia para estar conosco. E nós queremos, Márcia, te dar um presente. Ela queria comprar e eu falei, já tinha separado. Com carinho, lhe oferecemos a nossa Bíblia da Celebração, como recordação de sua visita. Que Deus te abençoe. Que bem. Tá? Que Deus te... É um presente da IBAGE para você. Tá? Eu quero orar pela Márcia, neste momento que ela vai ser usada pelo Senhor, para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Não é verdade, igreja? Amém? Vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, Deus vai usá-la. E eu quero orar por você, Márcia. Obrigada a Deus pela vida da Márcia aqui na nossa igreja. Nós a conhecemos tão pouco, mas já sabemos que ela é uma serva do Senhor e tem se colocado cada dia diante do Senhor para cumprir a missão que o Senhor tem para ela. Nós também queremos que o Senhor cumpra em nós a tua missão. Queremos ser instrumentos do Senhor, ó Deus. E nesse momento tão especial de culto, queremos pedir que tu fale ao nosso coração em cada frase, cada momento, cada leitura, que o Senhor possa usar a Márcia para falar aos nossos corações. Que a tua graça seja derramada sobre nós, sobre toda a tua igreja, sobre os nossos queridos que não vieram, que estão doentes, que o Senhor também derrame suas bênçãos. Eu te oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Gente, é tão bom ganhar presente, né? E ainda um presente desse aqui, gente, maravilhoso, que bom, muito obrigada, igreja. Eu já queria comprar, mas de presente é muito melhor. Mas eu queria dizer para vocês, igreja, que eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui. E quando a irmã Nadir falou, Márcia, a gente quer falar alguma coisa sobre vocação, sobre chamado, eu falei assim, meu Deus, né? É tanto, tem tantas coisas para a gente falar sobre isso. E aí Deus tocou no meu coração algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, amada igreja. Mas antes a Nadir já me apresentou, mas eu sou Márcia Salgado, eu sou missionária de alianças estratégicas da Junta de Missões Nacionais, e a minha área de atuação é o Vale do Ribeira, ABC, Litoral, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Eu comecei a vir aqui no Vale do Paraíba aproximadamente em 2012 e me apaixonei por esse lugar. E esse lugar tem aquecido meu coração todas as vezes que eu sei que eu venho para cá. E eu tenho vindo algumas vezes para essa região. Semana passada eu estava aqui em Taubaté, foi bênção. Hoje eu estou aqui, né, em São José dos Campos. Na semana que vem eu estou no Vale do Ribeira, mas no dia 27 eu estou em Jacareí. Vou estar ali numa conferência e nós vamos estar falando daquilo que Deus tem feito. E a minha função na Junta de Missões Nacionais é desafiar a igreja, desafiar homens e mulheres que amam a Deus a entender o seu chamado. Porque um dia eu entendi o meu. Amém? Fico muito feliz mesmo, é com muita alegria que estou aqui nessa noite. E eu gostaria de estar falando alguma coisa para vocês. Na realidade, não vou me desculpar não. Porque Deus é que está no controle de todas as coisas. Eu trouxe meu pendrive, quando o irmãozinho colocou o pendrive, não tinha nada ali. Mas eu lembro que a primeira vez, em 2012, que eu vim aqui para a região do Vale do Paraíba, aconteceu algo semelhante a esse. Mas aconteceu muito mais.
Além do pendrive não funcionar, eu trouxe gravado, porque eu sempre, por segurança, eu trago o pendrive, trago HD, naquela época era CD, trouxe o CD também, inserimos o CD, não funcionou. Gente, não funcionou nada. E eu falei, Deus nunca tem plano B, Deus tem sempre plano A. E ali, através do meu testemunho, Deus fez uma mudança ali em algumas vidas. E eu agradecer a Deus por isso. Essa semana, viu, pastor? Essa semana eu ouvi algo assim, que nós temos que ser cartas abertas para testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Mas vamos lá, amados de Deus. Vocação ou chamado? Vocação ou chamado? Eu fui dar uma pesquisada. Vocação vem do vocare. Vem do latim, que é vocare, que significa chamar. E também, por extensão, a vocação é um talento, uma aptidão natural daquilo que você faz muito bem feito. Quando a gente fala de vocação religiosa, a vocação é você amar a Deus, servir a Deus e ao próximo. Essa é a vocação quando a gente fala na área espiritual. Amar a Deus. E nós percebemos na Bíblia que existem vários homens que foram chamados e vocacionados por Deus. Um deles foi Sansão. Sansão, ele foi escolhido por Deus para proteger Israel. Nós também temos Isaías, né, irmão Isaías, que ainda há pouco eu falei que ia falar sobre Isaías. Isaías também recebe o chamado de Deus num sonho para falar sobre, denunciar o pecado e a salvação daquele povo de Israel. Também nós temos Jeremias, um homem escolhido por Deus para profetizar a palavra do Senhor. João Batista foi um homem chamado por Deus para anunciar o Messias, o Salvador. Nós também vemos Paulo, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas. Mas não só homens da Bíblia. No nosso tempo, nós também temos homens e mulheres que estão com as suas cartas, escrevendo as suas cartas, deixando as suas cartas com folhas em branco, para que Deus possa escrever uma história, uma nova história. E eu gostaria nesse momento de estar orando, para que Deus possa falar através da palavra dEle, através dos testemunhos, que possa tocar no meu coração e no seu coração. Vamos orar? Oremos? Senhor Deus, nesse exato momento, papai, nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que dirige todas as coisas, o Senhor é o Criador, o Senhor é o sustentador, o Senhor é o mantenedor, o Senhor é que faz e acontece tudo. Muito obrigado, Pai, porque Tu tem realizado milagres na minha vida. Tu tem realizado milagres na vida de tantos irmãos que aqui estão. O maior milagre que Tu já realizou nas nossas vidas foi a nossa salvação. Por isso nós temos que Te agradecer, Jesus Cristo, pela crucificação, pela cruz do Calvário, porque através dessa ação de amor, nós pudemos ter vida e hoje estamos reunidos como igreja para celebrar ao Senhor Deus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Muito obrigado por tudo que Tu já realizou. E nesse momento eu quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, para Te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, nós falamos sobre alguns homens da Bíblia que foram usados por Deus. Alguns homens que tiveram um chamado específico. Eles tiveram uma missão específica. E eu e você também nós temos essa missão específica. Deus tem uma história especial na vida de cada um de nós. O tema da campanha desse ano, como a irmã já falou, eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação, foi muito bem escolhido no momento de muita reflexão que o nosso país passa. E nós podemos observar que enquanto as pessoas estão dando os panelaços, estão mobilizando pessoas para ir às ruas, nós como crentes, nós temos também um desafio de fazer também a nossa parte. E a nossa parte é com o joelho no chão, é orando para que o nosso povo, a nossa nação, possa ser transformado.
Eu e você, homem e mulher de Deus, nós temos uma missão, nós temos uma vocação, sim, nesse momento, nessa época, nesse tempo. Deus chamou eu e você, nessa época, para mudarmos a história de muitas pessoas. E através, com o nosso testemunho, com a nossa ação, nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para isso. E o versículo da campanha está em Isaías 62:1, que fala, eu vou ler também nessa versão, mas a versão que nós temos falado é: por amor a Sião não me calarei, por amor a Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como chamas e tochas de uma tocha acesa. Aqui na versão que a igreja adotou, ela diz o seguinte: por causa do meu amor a Sião, eu não me calarei, pelo meu amor a Jerusalém, vou insistir, não descansarei até resplandecer a justiça como a aurora, até surgir a forte luz da salvação como uma tocha acesa. Amados de Deus, vocação ou chamado. Refletindo essa semana, amados de Deus, sobre esse tema que é tão falado, eu descobri qual é a minha vocação e qual é o meu chamado. O título de missionário, isso pouco importa. Mas eu descobri que o meu chamado e a minha vocação é amar a Deus. A maior vocação, o maior chamado que eu tenho é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, minha maior vocação e o meu chamado é amar vidas. Todos aqui somos um missionário. Foi já falado isso aqui. Os louvores cantados também falaram sobre isso. Mas o maior chamado, a minha maior vocação, e eu acho que tem que ser a sua maior vocação, era amar a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, porque nós podemos falar muita coisa sobre profissão, sobre aptidão, sobre você usar a sua profissão para pregar o evangelho. Foi falado aqui pelo irmão, eu até falei, eu acho que ele leu aquilo que eu ia falar, mas é normal. Vou usar a minha história para pregar o evangelho na escola, no trabalho. O irmão mencionou na padaria, no ônibus. A minha vocação, aquilo que eu faço de melhor. Mas eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar onde a minha mãe era mãe de santo de candomblé e meu pai era ateu. Eu estou com 57 anos de idade. E eu conheci Jesus Cristo com 35 anos de idade. Até essa idade, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, ou seja, eu tinha ganho uma Bíblia, aonde eu guardava essa Bíblia aberta no Salmo 91, embaixo do meu travesseiro. Para mim, até aquela época, a Bíblia só tinha um versículo, um capítulo, que era o Salmo 91. Eu nunca tinha tido o interesse de olhar as folhas da direita ou da esquerda, da frente. Não tinha esse interesse. Eu não tinha nenhuma formação cristã. Aos 35 anos de idade, eu resolvi que eu queria conhecer Deus. Eu ouvi falar de Deus de uma forma tão distante, eu achava que Deus estava tão longe. E eu resolvi buscar a Deus. E aí, um domingo, eu peguei o meu filho e fui numa igreja. Nunca tinha entrado numa igreja, amados. Com 35 anos, no máximo que eu tinha entrado numa igreja católica para alguma celebração de casamento. Fora isso, eu não tinha tido contato, amados de Deus, eu com 35 anos, há 20 anos atrás, eu não sabia da história de Cristo. E eu quero dizer para você, igreja, que a sua maior vocação é amar Deus. E se você ama Deus, você tem que amar vidas. E tem muita gente lá fora que tem uma história semelhante à minha, aguardando que você ame Deus, que você utilize a sua vocação para falar do amor de Cristo a ela. Fui a uma igreja, eu, amado de Deus, eu fui atrás de Deus, eu queria conhecer Deus. Entrando naquela igreja com meu filho, eu falei, eu vim aqui hoje, vou sentar aqui que eu quero conhecer Deus. Mas naquele dia, eu não consegui ouvir a voz de Deus.
Eu não sabia o que era igreja pentecostal, o que era igreja tradicional. Eu não conhecia nada. Isso há 20 anos atrás. E eu entrei numa igreja pentecostal e eles gritavam muito. Falavam muitas coisas que eu não entendia. E eu saí no meio do culto. Passou uma semana, durante a semana eu fiquei, puxa vida, será que conhecer Deus é tão difícil assim? Amados de Deus, quando eu conheci Jesus com 35 anos de idade, a minha mãe era mãe de santo há 48 anos. Eu nasci dentro do candomblé. Eu comia na mesa com eles. Eu tinha uma intimidade com eles muito grande. E Deus teve misericórdia da minha vida e me resgatou. Passou uma semana, eu descobri que tinha uma igreja batista, lá na Rua da Feira, de onde eu morava, uma rua de periferia. Eu vou nessa igreja. Sexta-feira comecei a estudar a Bíblia, lá. Puxa vida, não é que tem sentido isso que o pastor está falando? Eu fui 3 meses estudar a Bíblia, nunca quis ir um domingo na igreja. Ele me oferecia os cultos domingo, não quero. E ali, naquele estudo bíblico, eu comecei a entender que existia uma verdade naquela Bíblia que eu nunca tinha aberto. Começou um conflito muito grande na minha vida. O conflito muito grande porque eu estava no meio do inferno, querendo conhecer Deus e descobrindo que Deus estava muito distante daquilo que eu tinha vivido até então. 3 meses se passaram, eu resolvi ir ao culto. Fui ao culto, na igreja. No 3º domingo, numa pregação de 2 Reis 7, onde falava dos leprosos dentro de uma cidade, que ia levar as boas novas, ali eu me converti. A partir desse dia, amados de Deus, eu descobri qual era a minha maior vocação. A minha maior vocação era pregar o Evangelho. A minha maior vocação era falar que Jesus salva, independente de faixa de idade. Para isso eu e você fomos chamados para amar a Deus. Cantar, os louvores aqui foram maravilhosos que eu ouvi hoje, que eles falavam que nós temos que amar a Deus. Nós ficamos às vezes tão preocupados com tantas coisas e nós esquecemos do principal, que era amar a Deus e amar a pessoa que está do meu lado. 8 anos se passaram da minha conversão. Em 8 anos que se passaram da minha conversão, 7 membros da minha família se converteram. Penúltima, minha mãe. O último, meu irmão mais novo, que já estava entrando para o crack. A minha mãe era uma mulher, ainda está viva, minha mãe está com AVC, nós estamos passando uma luta muito grande. E eu tenho lutado todos os dias, não só com o AVC dela, porque ela não anda, ela não fala, ela não senta, ela está lúcida. Mas naquele dia, Deus usou a minha vida para expulsar o inimigo das nossas almas que tomava posse do corpo da minha mãe todos os dias. Amada igreja, quando alguém falar para você, igreja, vocês batistas são frios, vocês batistas não têm o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nós estudamos a palavra, que tudo isso é mentira. Nós só não temos a prática que muitas igrejas, que nós não vamos citar o nome, que ficam fazendo cenas. Mas eu quero dizer para você, igreja, que aquilo tudo que a gente ouve por aí, eu não creio, porque a luz e as trevas, a palavra de Deus diz que não combinam. E no dia que Deus usou a minha vida para que Satanás saísse da vida de minha mãe, quando eu estava frente a frente com ele, depois de 5 anos de conversão, a primeira vez que eu tive contato com ele, que depois que eu me converti, nunca mais ele me chamou. E naquele dia, quando ele incorporou, tem uma história muito longa que não dá para contar aqui, que ele incorporou nela, que eu estava frente a frente com ele, eu tive, o primeiro receio foi de fugir, de fuga. Mas de repente eu entendi que aquilo que estava em mim era muito mais forte do que aquilo que estava nela. E naquele dia, Deus usou a minha vida para expulsar aquele espírito imundo que tomava posse do corpo dela há mais de 48 anos. Irmãos,
Você vê um homem bêbado é feio. Você vê seu pai bêbado é feio. Você vê uma mulher bêbada é feio. Você vê a sua mãe bêbada é horrível. A minha mãe bebia todos os dias. A minha mãe se converteu com 70 anos de idade. Com 90 quilos, ela subia em cima de uma moto e ela caía. Ela chegava em casa com o nariz quebrado, cabeça quebrada. Eu tinha que pegar ela e levar para o hospital para costurar. Era isso que o inimigo das nossas almas fazia com ela. Mas Jesus veio e libertou para toda a eternidade. E hoje ela tem o nome dela escrito no livro da vida. Mais uma coisa que eu queria falar para os irmãos. A minha mãe, no dia que ela se converteu, hoje ela tem mais de 1000 músicas escritas para Jesus. Ela está com 84 anos hoje. Mas no dia da conversão dela, durante a madrugada, onde ela queimava tudo aquilo que não prestava, que estava dentro da casa dela, ela fez uma poesia para Deus, que diz o seguinte: olha a profundidade, olha que quando Deus entra na vida do ser humano, Ele arranca tudo que não presta, joga fora e devolve uma nova vida. Uma vida em abundância. É isso que diz a palavra de Deus em João. E a poesia que ela fez ao Senhor diz assim: se eu tivesse morrido ontem, aonde eu estaria então? Se eu tivesse morrido ontem, eu não teria salvação. Mas se eu morrer hoje, amém, Jesus, que bênção. Não tenho medo mais da morte, sei que um dia ela virá. E eu estou me preparando para quando ela chegar. Mas enquanto ela não chegar, eu puder cantar um belo louvor ao meu Jesus Salvador, eu não terei tristeza e nem dor, e viajarei com o meu Senhor. Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo que existe, Senhor Deus Emanuel, Senhor Deus de Israel. Que pena eu, Israel, ter errado tanto. Amados de Deus, a minha mãe é semi-analfabeta. Ela, com 70 anos de idade, ela compôs isso. Ela tinha a 5ª série. 70 anos atrás, lá na Bahia. Da onde é que saiu isso? Deus transforma e muda a história do ser humano. Amados de Deus, como que eu podia continuar a ficar calada com tudo que eu tenho visto e ouvido? Eu vejo muitas vezes qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, e eu entendo que o meu chamado, a minha vocação, é usei a minha profissão, usei a minha vida, tenho usado a minha vida onde quer que eu vou, para pregar o Evangelho. Essa é a minha vocação, não existe outra coisa, não tem sentido na minha vida se não for isso. E eu, através da minha profissão, jovens, eu estou vendo jovens aqui, adolescentes, homens e mulheres que ainda estão trabalhando, use a sua profissão, a sua vocação, aquilo que você tem de melhor, para mostrar que Deus está na sua vida. A minha formação, eu sou administradora de empresa aposentada há 2 anos, me aposentei por tempo de trabalho, e eu morava em Santos. Eu quero dizer para você, jovem, homens e mulheres, que muitas vezes nós não temos atividades na igreja, evangelismo, missões. Às vezes nós temos um trabalho tão importante para fazer. Eu vi tantos trabalhos, tantos projetos que essa igreja tem. Fiquei apaixonada por tudo que eu vi, independente de agência missionária. O que importa é pregar o Evangelho. É óbvio que nós, da Junta de Missões Nacionais, temos projetos maravilhosos. Mas independente disso, use o seu tempo, use a sua vocação para pregar o Evangelho, mesmo que você não abra a sua boca. Morando em Santos, trabalhando em São Paulo. 17 anos subindo e descendo. Eu fazia a administração de uma clínica em São Paulo, ali na Avenida Brasil, pertinho do Ibirapuera. 17 anos subindo e descendo. A minha história com o Vale do Paraíba começa, por isso que tem tudo a ver com a minha profissão, com a minha vocação, que a minha vocação é falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, falar do amor dEle. 17 anos subindo e descendo. Em 2012 tem uma trans aqui
no Brasil, a Megatrans. Aliás, começa em 2011. Convenção Batista do Estado de São Paulo, no litoral. A associação me convida para coordenar a Trans do litoral. Recebemos lá 450 pessoas. No culto de encerramento tinha 1.200 pessoas. Durante 15 dias de intenso trabalho, pregando o evangelho e as almas se rendendo ao Senhor Jesus. Esse é o presente que eu recebo cada vez que a gente sai na rua para entregar um folheto sequer. É um privilégio. Amada igreja, é privilégio você servir a Deus. É privilégio você pregar o evangelho. É privilégio, por amor ao Brasil, você falar de Cristo. A associação, quando me convida para esse projeto, pastor Sidney, eu sou membro da Igreja Batista do Marapé, pastor Sidney vira para mim, Márcia, é trabalho. Eu sempre trabalhei muito na minha vida. Trabalhava em média 9 horas por dia. Minha área era a área financeira. Saía de casa às 5:30 da manhã, às 7 horas eu já estava na Avenida Brasil, eu era a primeira a chegar, eu que abria a clínica. Trabalhava por volta de 9 horas, em média 6 horas dentro de um transporte, isso dá de 15 horas a 16 horas por dia. Pastor Sidney falou, Márcia, quando é que você vai fazer isso? Mas por amor a Deus, por amor às vidas, eu aceitei o desafio, porque eu sabia que quem ia fazer não era eu, Deus apenas me queria como instrumento, porque é Ele que fez aquela trans. Jovens, 16 horas por dia. Deus movimentou tudo, Deus fez tudo, Deus só falava assim, Márcia, é assim. É essa pessoa que você vai convidar, é essa pessoa que você vai trazer para fazer esse trabalho. Não podemos dar desculpas para não pregar o evangelho, não fazer as atividades evangelísticas, porque uma vida, é óbvio, né, que Deus ele vai usar quem Ele quiser. Se você que foi chamado para fazer isso, se essa é a sua vocação e você não fizer, Deus vai chamar outro, mas era para você fazer. E naquele momento eu aceitei aquele grande desafio, porque eu sabia que quem ia fazer era Deus. Trabalhando 16 horas, gente, que hora que eu dormia? E eu dormia, porque enquanto eu estava dormindo, Deus estava trabalhando. A trans aconteceu. 2012 passou o ano seguinte e, detalhe, era de Peruíbe a Ubatuba, a área de atuação. Ano seguinte a junta me chama novamente. Ela me entrega um pouco maior. Aí entra o Vale do Paraíba. Então era Vale do Ribeira, Litoral, Litoral Norte, Vale do Paraíba. Foi aqui que começou a minha história. E a história foi semelhante daquela que aconteceu hoje aqui, que o meu material não abriu ali. E aí eu vim para cá. E eu queria contar para vocês também uma história que aconteceu aqui em São José dos Campos. Amados de Deus, a minha vocação é falar do amor de Deus. A minha vocação é pregar o evangelho que salva e que liberta. E nós precisamos estar antenados a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos estar antenados a tudo. Tecnologia, usar tecnologia para a pregação do evangelho. Usar o meio virtual para pregar o evangelho. E naquele dia, o ano de 2012, foi uma história muito interessante aqui em São José. Quem é corintiano aqui? Tem algum corintiano aqui? 1, 2, 3, 4, corintianos 5, 6, 7, 8. Porque a gente começa assim, quem é corintiano, quando eu vou nas igrejas contar essa história aqui de São José, o pessoal começa a levantar a mão, daqui a pouco começa a levantar, a gente vê um monte de corintiano. Amados de Deus, você, corintiano, você que é corintiano, olha só, se coloque na mão de Deus, deixa Deus usar a sua vida. Tem mais um corintiano ali, né? Não? Deixa Deus usar. Olha, eu sou santista, viu? Mas eu entendo que Deus usou o Corinthians e Deus é fiel, né? Mas sei de santo porque eu sou santo, ele também fala. Mas, amados de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu queria que nesse momento você entendesse qual é a sua vocação. Que depois eu vou voltar lá para a empresa que eu trabalhava, só para encerrar.
Você pode usar a sua vocação, a sua profissão para pregar o evangelho. Mas voltando aqui ao Coríntios, Deus ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Você só tem que se colocar na mão de Deus. Corintianos de plantão, 2012, qual era o único título que faltava para o Corinthians? Amados, olha, você sabe. Libertadores. Libertadores. Amados, nós temos que estar antenados. Eu também entendo um pouquinho de futebol. Eu procuro entender um pouquinho, porque no momento certo Deus vai usar as nossas vidas e você precisa estar antenado. Ano 2012, Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores, era o único título que faltava. Se coloca na mão de Deus, que Deus vai te dar estratégia. Deus vai dizer para você aquilo que você tem que falar na hora certa, no momento certo. Fazendo evangelismo aqui em São José, inclusive eu falei com o Alex, né, Alex? Que eu queria ir de novo àquela localidade, que eu quero encontrar aquela família. Era um trabalho da PIB da cidade de Morumbi, que fechou o trabalho lá. São os prédios populares, numa região lá perto da PIB, eu não sei direito onde é. Mas eu quero voltar lá. E lá tinha uma família. Lá tinha um jovem chamado Ricardo, e ele estava com a camisa do Corinthians. Quando eu avistei o Ricardo com a camisa do Corinthians, eu falei... Hoje, é essa pessoa que eu vou falar de Jesus. Quando eu cheguei perto do Ricardo com aquela camisa do Corinthians, eu falei, oi, tudo bem com você? Tudo bem. Qual é o seu nome, Ricardo? Me apresentei. Eu falei assim, puxa, Ricardo, você deve estar feliz da vida hoje. Ele olhou para mim, feliz da vida, por quê? Não me conhece? Quem é essa doida maluca que vem aqui perguntar se eu estou feliz da vida? E aí, eu falei assim, não, mas você não é corintiano? Eu sou. Então, você não ganhou esse ano o título que faltava? Isso era 2 meses o Corinthians tinha sido campeão. Sim, o sorriso do rapaz abriu de orelha a orelha. Então, Ricardo, o Corinthians ganhou o título da Libertadores, o único título que faltava para o Corinthians. Mas eu quero, Ricardo, falar para você de um Libertador que não vem de ano em ano. Eu quero falar de um Libertador que vem definitivamente na sua vida. Você quer ouvir sobre esse Libertador? Ah, eu quero. Folhetinho, pastor, sabe aquele folhetinho que ninguém quer usar? Né? Ninguém quer usar? Então, folhetinho de vida eterna, peguei o folhetinho, peguei a Bíblia. Olha, Ricardo, eu quero te mostrar o Libertador. Está aqui na Bíblia, o Libertador que não vem de ano em ano, ele é definitivo na sua vida. Vamos lá, plano de salvação. Ricardo lia na Bíblia, olhava para mim, lia na Bíblia, olhava para mim. Quando terminou, o Ricardo falou, eu falei, Ricardo, você entendeu esse Libertador que é definitivo? Entendi. Você que não quer entregar sua vida a esse Libertador para te libertar eternamente? Eu quero. Ricardo, eu vou fazer uma oração. Você só vai fazer essa oração se você entender que é isso que você quer. Fiz a oração de entrega. Ricardo aceitou a Jesus como Salvador. A mãe dele do lado. A senhora entendeu, dona Neuza? Eu tinha a foto do Ricardo, por isso que eu fiquei triste de não estar no pendrive. De repente alguém até conhece o Ricardo, me dá notícias dele, mas faz esses anos todos eu oro por ele. Dona Neuza, a senhora entendeu? Entendi. A senhora também não quer receber esse Libertador na sua vida, definitivamente na sua vida? Sim, eu quero. Aí ele olhou, filho, você aceitou, né? Aceitei. Eu também quero. Fiz oração de entrega. Também falei, olha, você só faça, dona Neuza. Eu vou fazer a oração, a senhora repita. A senhora só faça, a senhora entender que é isso mesmo. Ela fez oração. Quando terminei, eu falei, dona Neuza... Aí nós tínhamos um grupo que já queria marcar o estudo bíblico para que ela entendesse definitivamente aquilo que ele tinha feito. Dona Neuza, só que eu queria orar pela senhora. Tem algum pedido especial? Olha, eu queria que orasse pelo meu marido que morreu faz 6 meses. Aquele não era o momento de eu explicar para ela esses detalhes. Eu falei para ela, então vamos orar pela família enlutada, para que Deus console o coração de vocês. Tudo bem, dona Neuza? Tudo bem. Virou para mim, você tem tempo? Você não quer orar lá em casa? Fomos até a casa da dona Neuza. Amados de Deus, use a sua vocação, use a sua profissão da melhor forma possível, da melhor intensidade que você puder. Se você é engenheiro, use a sua engenharia, use o seu curso. Se você é dentista, use a sua profissão. Se você é da área de tecnologia, de TI, use
da melhor forma, testemunhando no seu trabalho, mostrando que você é uma pessoa diferente. Se você não puder falar, não há necessidade, mas testemunhe que a sua vida possa ser uma carta onde Deus vai escrever a sua história. E naquele dia, Deus começou a escrever uma nova história na vida daquela família. E ali, quando eu entrei naquela casa, eu falei com todo amor que tinha, toda a intensidade da minha vida. Quando eu entrei naquela casa para orar, tinha uma outra moça chamada Márcia. E a dona Neuza falou assim: Márcia, essa é minha filha, Márcia também. Eu olhei para aquela moça e falei: oi, Márcia, como é que vai? Tudo bem? Fale com intensidade de Jesus quando você abrir a sua boca. Você está falando do maior e mais precioso ser que já existiu, que é simplesmente o Filho de Deus. Fale com intensidade, fale com alegria. E naquele momento eu falei: Márcia, eu tenho uma excelente notícia para te dar. O seu irmão Ricardo entendeu e aceitou Jesus como libertador da vida dele. A sua mãe, Neuza, aceitou Jesus como libertador da vida dela. Você não quer ouvir mais esse libertador? Ela que era corintiana também? Eu quero. Sentamos no chão. Plano de salvação, Bíblia. Quando nós terminamos, aquela moça estava com os olhos marejados de água. E ali, ela aceitou Jesus como o único e suficiente da vida dela também. Deus usou o Corinthians para ganhar uma família inteira naquele dia. Dona Neuza entra para a cozinha para fazer um café. Isso entra um jovem, aqui tem muita indústria, de macacão, cansado. Ele vê aquele movimento estranho, senta num canto, no puff, e começa a observar. Dona Neuza sai da cozinha com uma bandeja de café e fala assim: Márcia, esse é o meu filho Marcos. Oi, Marcos, como é que vai? Tudo bem? Eu tenho uma notícia excelente para te dar. O seu irmão Ricardo aceitou Jesus como libertador da vida dele. A sua mãe Neuza aceitou Jesus como libertador. A sua irmã Márcia como salvador. Ricardo, você já ouviu falar sobre plano de salvação? Deus, ele vai orientar você, amado irmão. Não desista da vida que está próxima de você, que não ouviu falar de Jesus, porque aquela vida a qualquer momento pode ser ceifada e ir para o inferno. Não perca a oportunidade. E naquele momento, o Marcos respondeu: não, eu já ouvi sobre plano de salvação. Então, se você ouviu sobre plano de salvação, você sabe que é pecador. Eu sei que sou pecador. E se você sabe que é pecador, você sabe que só Jesus salva, eu sei. Você já aceitou Jesus como salvador da sua vida? Ele não. Você quer aceitar agora? Ele não. Não tinha essa aguazinha lá, né? Mas deixa aí, depois eu tomo. E aí, eu queria um gole de água, porque aquilo ficou aqui. Eu estava oferecendo para ele o maior privilégio que ele poderia ter. Era o Filho de Deus que eu estava falando. Eu não estava falando de qualquer coisa. Eu não estava falando de um filme bom, ou de uma pizza gostosa, de um restaurante interessante, nada disso. Eu estava falando do Filho de Deus. E aquele homem fala para mim que não quer. O que eu fiz? Mas eu não desisti dele. Porque Deus não havia desistido de mim. Deus não havia desistido da minha mãe. Não havia desistido dos meus irmãos. Não havia desistido do meu filho. Não havia desistido da minha família e da minha vida. Eu entendi que a minha maior vocação é amar a Deus. A minha maior vocação é amar as vidas. Usei a minha profissão o tempo que eu pude. Uso o meu tempo o tempo que eu posso. Não dou desculpa porque eu tenho isso ou aquilo para fazer. Não dou desculpa porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito, eu tenho que estudar, não dou desculpa. Porque o mais importante da minha vida é o privilégio de servir a Deus. Naquele momento, o Marcos fala para mim que não queria Jesus. Mas eu falei: tudo bem, Marcos, posso pelo menos orar por você? Ele pode. E ali eu orei por aquele homem. Eu vi que o semblante dele era um semblante cansado. Que a vida daquele homem era uma tristeza que saía do seu coração. E orei por aquele homem desde que ele era pequenininho. Eu só lembro da última frase que eu falei: Senhor, tira toda a tristeza do coração desse homem e devolve a alegria a ele. Quando eu terminei de orar, aquele homem com os olhos marejados de água, e eu olhei e falei assim: Marcos, eu já sei que eu te fiz essa pergunta, mas eu não sei se eu vou te encontrar novamente. E eu quero fazer novamente. Você não quer
aceitar esse Jesus que vai devolver a alegria que está faltando na sua vida? Eu quero. Aqui em São José dos Campos, bem pertinho de você, igreja. Eu queria tanto descobrir como está essa família. Viu, Alex? Eu vou conseguir um endereço. Eu queria tanto que alguém visitasse eles. Eu sei que eu tenho que continuar adorando por eles. Porque sabe o que acontece, irmãos? Tem uma frase que diz o seguinte: evangelismo sem discipulado é aborto. Nós falamos de Jesus e nós esquecemos delas. Nós não cuidamos. Nós precisamos cuidar. Hoje a Junta de Missões Nacionais tem um trabalho que fala sobre igreja multiplicadora. E a igreja multiplicadora é justamente isso. Fazer discípulos. E fazer discípulos não é fácil, né, pastor? Fazer discípulo você tem que acompanhar todos os dias. Você tem que estar junto, você tem que saber como ele está. Você tem que acompanhar a vida dele. Você tem que estar disposto, às vezes 2 horas da manhã, você está acordado atendendo uma ligação para saber como que está aquela pessoa que você está gerando espiritualmente. Eu não sei como é que está a família do Ricardo. Mas eu sei que aquela família, aquele dia, teve o nome dela escrito no livro da vida. Amados de Deus, a minha vocação é amar a Deus, a minha vocação é falar de Jesus, é usar a minha profissão. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu quero falar ainda sobre um jovem da Cristolândia, eu quero falar sobre Cristolândia criança, mas isso eu tenho que falar para você, sabe por quê? Porque Deus usou a minha profissão para glorificar Ele. No ano de 2005, o diabo quis acabar com a minha vida, porque no dia que a minha mãe se converteu, aliás, com 3 meses de conversão, pela primeira vez eu não reconheci a minha mãe como mãe. 3 meses de minha conversão, eu não reconheci a minha mãe como mãe, porque ela me parou na porta da minha casa e olhou para mim e falou assim: você virou crente para me afrontar. Eu vou acabar com a sua vida, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai vir pedir ajuda para mim, eu não vou lhe dar. Eu comia na mesa com eles. E naquele dia, eu entendi que não era ela pela primeira vez. Em 2005, para vocês entenderem, olha o que acontece comigo. Comecei a fazer seminário naquele ano. Apesar do que eu vou contar para vocês, eu não desisti de fazer seminário. Eu não deixava de ir na escola bíblica e não deixava de ir no culto à noite. Eu não deixei, eu não permiti que a depressão entrasse na minha vida. Tinha tudo para isso. Eu não permiti. Eu falei, não vai acontecer. Porque o que vai me separar do amor de Deus? Nada. 2005, maio, descubro... Essa minha mãe, que teve AVC, ela não tem parte da orelha. 2005, descubro que a minha mãe está com câncer. Eu tenho um filho só, chamado Rafael, que um dia desse estava com o cabelo do seu tamanho, viu? Cabelão aqui. Toda vez que tinha papel de Jesus Cristo, era ele que fazia na igreja. Cabelo aqui e barba aqui. Maio, minha mãe com câncer. Junho, meu filho é atropelado por um ônibus, que Deus livrou da morte. Agosto, essa empresa. O doutor Laércio tinha se separado da mulher, que eu era uma pessoa de confiança da primeira mulher dele. Ele se separa, casa com outra. E essa segunda mulher quer me tirar da empresa. Eu era profissional liberal, eu não era registrada, eu tinha um contrato de prestação de serviço, mas eu já trabalhei com a família há 26 anos, me aposentei lá. E aí, esta mulher que me queria ver fora, contrata um gerente acima de mim, como esse gerente estava no mercado de trabalho, ele estava pleiteando um salário menor do que o meu, meus honorários. O que ela faz? Ela contrata esse gerente acima de mim, pega o meu salário, me reduz os meus honorários em 35%, me registra, isso em agosto. E em outubro, eu era casada, o meu marido me trai 2 vezes, em novembro, eu fecho uma loja que eu pago dívida até hoje, porque eu sou crente, eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Eu pago o meu salário. Tudo isso aconteceu. Essa mulher queria que eu pedisse as contas e fosse embora.
Um ano, e eu falava assim, Senhor, eu só saio dessa empresa o dia que tu quiseres. Eu tenho uma experiência linda com a questão do sapato, mas não vou contar aqui hoje, não. Resumindo, amados de Deus, eu me aposentei faz 2 anos. Deus restituiu tudo aquilo que eu perdi de salário. Porque sabe o que eu falava? Jovens, a dificuldade vai vir. Vocês que estão no mercado de trabalho, a concorrência é muito grande, tem gente que quer puxar tapete, tem gerente que enche a paciência, tudo acontece, diretores. Mas olha, se você estiver lá para glorificar Deus, ninguém vai derrubar você. E se essa porta for fechada, Deus vai abrir outra, melhor. Mas você tem que, a sua profissão, a sua vocação, tem que ser, eu quero glorificar a Deus. Naquele dia eu falava assim, se ela pensa que eu vou desistir, ela está muito enganada, porque se eu trabalhava bem, eu vou trabalhar 10 vezes melhor. O gerente entrou, eu ensinei tudo o que eu precisava ensinar. A japonesa que estava lá, a dentista, mas Márcia, você está ensinando tudo para ele. Se não for ele, vai ser outro. Que culpa ele tem? O problema é ela, não é ele. Eu ensinei tudo o que eu sabia, eu dei tudo de mão beijada para ele. Não escondi nada. Passaram-se 1 ano e meio, 2 anos. Eu naquela situação, fora que não dá tempo de contar para vocês tudo o que aconteceu, né? Deus restaurou o meu salário, minha função. Trabalhei lá 10 anos ainda depois, quase 10 anos. Na minha despedida, eles contrataram um buffet para a minha despedida. Que nós temos, eu falo que temos, que até hoje eles me chamam de vez em quando para prestar serviço para eles. No fundo da clínica tem um jardim maravilhoso, lindo, e tem uma passarela. E eles colocaram lá, Passarela Márcia Salgado. É isso que Deus faz quando você usa a sua profissão, usa a sua vocação para glorificar a Deus. Eu queria que você pensasse qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Porque chamado de amar a Deus sobre todas as coisas, chamado de amar as vidas, todos nós temos. Esse é o principal, o restante é secundário. Mas, amados de Deus, quando nós olhamos aqui, por amor a Sião não me calarei, por amor a Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como chamas de uma tocha acesa. Quando a gente fala disso, não me calar, não parar, e aqui quando a gente fala de resplandecer a alvorada, é muito interessante que resplandecer é algo que vai sobressair, a alvorada é aquilo que é primeiro. Nós precisamos usar as nossas vidas para Deus crescer e ser o primeiro na nossa vida. E eu não me canso de trazer essa informação, eu não me canso de falar do Evangelho e resgatar vidas. Por exemplo, nós temos a história do Wagner na Cristolândia. Nós temos a Cristolândia em Santos. A Cristolândia em Santos, eu ajudei a implantar a Cristolândia em Santos. Até hoje eu ajudo, mas só nos meus dias, só na segunda-feira de folga. Como eu trabalhei muitos anos na área financeira, sempre sobra essas coisas para mim. Eu já falei que eu não quero mais mexer com dinheiro de ninguém. Parei tudo por causa disso, mas sempre sobra para mim alguma coisa nesse sentido. E a Cristolândia lá, apareceu um jovem. Nós abrimos oficialmente a Cristolândia em setembro de 2009. Mas em julho já tinha um grupo de homens ali sendo tratados e ajudando na reforma da casa. Wagner era um jovem na ocasião de 27 anos de idade. Wagner entrou na casa. Atendimento de rua. Entrou na casa. 3 meses depois, o líder da casa me chama e fala, irmã Márcia, o Wagner quer falar com você. Tudo bem, fui até lá. Pois não, Wagner, o que você precisa? Olha, irmã Márcia, eu quero te dizer o seguinte. Eu entrei na casa, eu não tinha opção, eu queria sair da rua e entrei na casa. Mas eu sou fugitivo da justiça. Mas aqui eu me converti, eu conheci a palavra do Senhor aqui. E eu descobri que eu preciso terminar de pagar para a justiça tudo aquilo que eu devo, porque eu quero glorificar a Deus. E eu quero me entregar. Mas vocês não vão me abandonar, né?
que a gente faz diante de uma cena dessa? Primeiro, nós não podemos esconder fugitivo da justiça. Temos que entregar um irmão em Cristo, porque naquele momento ele já era convertido, e era o meu irmão, o seu irmão. Não podia entregar ele sem um advogado. Comecei a correr contra o tempo. Fui atrás de informações, processo. O Wagner tinha pego de prisão 9 anos, preso. Se ele trabalhava na cozinha, a cada 3 dias trabalhava, diminuía um dia de pena, você imagina o que ele não fez, né? Ele era assaltante. Wagner, no dia 12 de outubro, na época do Dia das Crianças, ele recebe aquele indulto para visitar a família. No dia 8 ele sai, tinha que voltar no dia 13, se eu não me engano, uma semana depois, e o Wagner não volta. O Wagner tinha cumprido dessa pena, faltava 1 ano e meio, e foge. Eu falei assim, criatura, você cumpriu 9 anos, faltava 1 ano e meio, e você foge. Irmã Márcia, mas eu queria continuar no crime. E quando a gente quer continuar no crime, não importa o tempo que falta. Só que eu conheci Jesus. E eu quero mudança de vida. E eu preciso terminar de pagar à sociedade aquilo que eu devo. Fui procurar, falei, então Wagner, fica aí. Fui procurar uma amiga minha que conhece sobre direito, ela é advogada. E aí ela foi procurar e aparecia uma coisa muito estranha no processo dele, fugitivo, depois arquivado. Ele precisava tirar os documentos. Essa irmã falou assim para mim, olha, vai no Poupa Tempo tirar o documento, porque se ainda tiver alguma coisa, está muito estranho isso aqui, eu não consigo entender. Primeiro eu fui na Defensoria Pública com ele, a Defensoria Pública falou a mesma coisa, olha, aqui está meio estranho isso aqui. Só que a gente não consegue entender. Mas vai no Poupa Tempo, que se tiver alguma coisa, vão prender ele lá. Fui no Poupa Tempo, tirar o documento do Wagner. Eu estava mais preocupado do que ele, porque ele estava disposto a se entregar. Ele na mesinha preenchendo a ficha, ou atrás, ele só olhava para mim, preencheu, saiu. 15 dias depois, eu fui levar mais 4 para tirar documento, e fui levar o protocolo do Wagner. A moça pergunta assim, o Wagner está aí? Eu falei assim, não está. Puxa, é que ele esqueceu de assinar uma ficha. Wagner, olha, vem para cá agora. Você esqueceu de assinar alguma coisa? Eu não lembro, vem para cá. Mas vem preparado. Wagner chega, a moça fala assim para ele, olha, você precisa procurar rapidamente a promotoria. Não, ela deu um nome lá de um departamento, que agora eu me esqueci, a idade vai chegando, porque você está como fugitivo. Gente, eles não prenderam o Wagner. Lá no Poupa Tempo não prenderam. Você tem que ir lá ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa estranha, você está como fugitivo. Se a polícia lhe pegar, você vai ser preso. Bom, Wagner, vamos fazer o seguinte, amanhã eu estou subindo para São Paulo, eu vou contigo e te levo lá. Quando nós chegamos, aí teve uma corrida, né? Fui no tal lugar, fui em outro, fomos no fórum da Barra Funda, chegamos lá, pedimos o documento, esse documento ia demorar quase 20 dias para sair, mas a moça que atendeu era uma moça que era crente, falou, eu vou dar para vocês o documento agora, amados de Deus. O Wagner ficou um ano e meio fugido. Mas acontece que naquele ano, no tempo que ele estava na casa, que ele se converteu, ele trabalhava na cozinha, a cada 3 dias trabalhar diminuiu um dia da pena. Ele saiu no dia 8, não voltou no dia 13, no dia 10 ele estava livre. Ele já tinha pago a pena dele toda. Deus faz isso. E a Dilma Rousseff assinou o documento no período de setembro. Ele já tinha se convertido e ele já estava no coração de honrar a Deus. Wagner está até hoje no projeto, firme. Está lá conosco. Deus faz essas coisas, mas precisa de homens e mulheres como eu e você, das igrejas, que vão até lá, dar um abraço, vá amar. A sua vocação qual é? A sua vocação tem que ser a maior vocação que você tem. Não vamos falar das aptidões profissionais, mas a maior vocação que eu e você temos que ter é amar a Deus. Cantar os louvores aqui com toda a intensidade do nosso coração. Viver aquilo que cantamos.
Amar a Deus e amar vidas. As cristolândias estão precisando de um abraço meu e teu. Que nunca tivemos em cima, nunca tivemos na rua, nunca usamos droga. Eles precisam acreditar que a igreja de Cristo vai amá-los. Tem muita gente boa na rua. De repente, Deus, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero falar sobre Cristolândia Criança. Amados de Deus, eu sei que a nossa irmã Nadir deve falar com vocês, mas vocês sabem como nasceu a Cristolândia Criança? Irmã Nadir, você já falou para eles do juiz? Então, depois vou deixar aqui, pastor. Falou? Falou? Então, amados de Deus, mas sabe o que eu consigo ver nisso? Eu não sei se o restante da igreja sabe, mas rapidamente. Nós nunca pudemos, a Junta de Missões Nacionais, através da Cristolândia, nunca pôde atender uma criança e um adolescente. Por conta do estatuto, por conta do ECA, Estatuto Estatuto da Criança e Adolescente. Existem algumas normas, algumas regras que nós não podemos tratar, mas tem muita criança e muito adolescente que são usuários de crack, de droga, e estão morrendo na sua tenra idade. Em Guarulhos, um juiz ouviu falar do nosso projeto. Um juiz, ele é ateu, viu? Ele é ateu. Esse juiz descobre que existe um projeto Cristolândia e ele pede ajuda aos batistas brasileiros. Vou deixar a cartinha aqui. Só vou ler um pequeno trecho da carta que diz o seguinte: vimos, por conseguinte, na esperança de sensibilização da comunidade dos batistas em auxiliar esse município com seus préstimos e experiência em projetos de atendimento de drogaditos, rogar pela possibilidade de parceria com esse juízo na implantação de uma unidade do projeto Cristolândia para o tratamento específico de crianças e adolescentes de Guarulhos. Projeto que, embora inédito, possa restar frutos pioneiros no auxílio de dependentes químicos atingidos quando na sua primária formação física, moral, intelectual e espiritual. Um juiz federal, um juiz da infância e da adolescência, quando ele faz e relata, escreve uma carta dessa e manda para a comunidade dos batistas, ele sabe que nós somos igreja de Cristo, ele reconhece a sua incompetência e fala assim: só a igreja de Cristo pode mudar a história dessas crianças. O nome de Jesus, o nome de Deus está sendo glorificado. O mundo aí fora está descobrindo que ainda existe igrejas sérias, ainda existem servos e servas de Deus que podem ajudar a mudar a história de uma nação, de um povo. A Unidade Cristolândia foi inaugurada em maio deste ano. Setembro agora as suas atividades devem estar a todo vapor. Mas ainda eu queria que a igreja batista e Bage, estivesse chorando, porque nós temos uma dificuldade, nós ainda não podemos internar as crianças. Nós podemos cuidá-las durante o dia, mas ainda não podemos que elas fiquem conosco. Nós temos um ano, nós temos certificados que nós temos que apresentar. O juiz, as entidades estão de olho em nós, eles estão observando nossos passos. E acredito que daqui a um ano nós possamos já começar a internar essas crianças. Nós íamos abrir o projeto em dezembro e resolvemos antecipar para maio, para que esse tempo comece a correr. Mas as nossas crianças já podem começar a serem tratadas. Quanto mais cedo a gente resgatar essas crianças do mundo das drogas, mais tempo elas vão ter ao lado de Cristo. E com certeza uma dessas crianças ainda sentará num banco de uma igreja e dizer: eu fui resgatada por Jesus, porque homens e mulheres que amavam a Deus acreditaram que podia mudar a minha história. Amados de Deus, não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos só para finalizar. Vamos pensar junto, qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é a sua vocação? Eu acho que o seu chamado, em primeiro lugar, amados de Deus, é atingir a sua família. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje que têm entes queridos que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. O seu primeiro chamado, a sua primeira missão, é testemunhar do amor em Cristo para aqueles da sua família que estão próximos de você. E pode acreditar, se você for o espelho de Jesus na sua casa, a sua família vai ser resgatada para o Senhor Jesus. Maridos não crentes, esposa não crentes, filhos não crentes,
Talvez tenha alguém aqui que tem algum filho, algum sobrinho que está no mundo das drogas. Acredite que Deus pode resgatar ele. E pode começar através da sua vida. Acredite nisso, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Amados de Deus, você que trabalha, seja um agente de Cristo, não um agente secreto na sua empresa. Testemunhe através do seu trabalho, faça o seu trabalho da melhor forma possível. Porque ali um dia eles vão perguntar para você, o que é que você tem de diferente dos outros? Seu emprego, no seu bairro, na sua cidade, em São José. São José precisa ser ganho através de Jesus. Esse bairro, Jardim das Indústrias, precisa ser ganho por Jesus, através da sua vida, através da sua vocação. Depois o país e as nações. Mas a palavra do Senhor também diz que nós temos que fazer isso ao mesmo tempo. Como que eu posso fazer isso ao mesmo tempo? Você pode fazer isso ao mesmo tempo, sim, orando. Você pode fazer isso indo. Você pode fazer isso contribuindo. Eu achei também, só para finalizar, viu, pastor, só mais um segundo, eu achei muito interessante que vocação, chamado, ele também tem um termo que é muito interessante, chamado disposição. Amados de Deus, olha só, você precisa entender que Deus fará tudo por você, se você se colocar na mão dele. Se você não tem capacidade, Deus vai te capacitar. Se você não tem conhecimento, Deus vai te instruir. Deus vai te direcionar. Mas se você não tiver disposição, Deus não vai te usar. Deixa Deus usar você, para que você não tenha uma vida vazia, sem nada para oferecer a Deus. Nós temos alguns projetos da Junta de Missões Nacionais. Eu queria desafiar você, igreja. Hoje nós precisamos manter o projeto Cristolândia Crianças de pé. Eu sei que a igreja ela se dispõe de uma verba mensal para o projeto. Mas você que está aqui presente nessa noite, se você quiser, pessoalmente, quiser adotar o projeto Cristolândia, a partir de R$30 por mês você pode fazer essa adoção. E você será um participante atuante desse projeto, ajudando a tirar crianças. Olha só, se for R$20, é 66 centavos por dia. Que a partir de R$20 você pode adotar. 66 centavos por dia. Nós podemos colocar esse projeto em andamento. E você pode ajudar a tirar uma dessas crianças daquela rua de Guarulhos. Porque esse vai ser uma grande chamada para o Brasil inteiro. Quem sabe outros juízes em outras cidades têm a mesma atitude que esse juiz de Guarulhos. Se você quiser ajudar a tirar uma criança dessa das ruas, que a partir de 3, 4 anos de idade já está sendo um instrumento na mão do traficante. Crianças de 8, adolescentes de 11 já estão usando crack. Se você quiser adotar uma dessas crianças, sendo um parceiro desse projeto, levante uma das suas mãos, que a Nadir, ela vai entregar. Já temos uma irmã ali, temos outro irmão aqui, temos mais um aqui. Mas eu queria lançar um desafio para você preencher isso e entregar para mim ainda hoje. Eu vou estar tomando um lanche aqui. Adote uma criança de Guarulhos. E você com certeza vai fazer parte dessa história. Não tenha medo, né? A gente fala muito em crise, né, pastor? Crise. Mas o nosso Deus é o Deus que supera todas as crises. E eu tenho certeza que você, através da sua oração, através da sua ação, através da sua ida e da sua contribuição, nós podemos fazer diferença. E nós podemos amar o nosso Brasil e amar a nossa gente. Amém? Com certeza vocês vão cantar e vamos finalizar. Vamos finalizar com Eu um queria tema de agradecer missões. a essa igreja pela oportunidade. Já estamos terminando, igreja. Vamos ficar em pé, vamos cantar a nossa última canção para finalizar o nosso culto.